Programa Espírita Quarta Dimensão. Narra a história que certo dia Thomas Edison chegou em casa com um bilhete para sua mãe e disse: "Meu professor me deu este papel para entregar apenas a você." Os olhos da mãe lacrimejavam ao ler a carta e ela resolveu ler em voz alta para o seu filho. "Seu filho é um gênio. Esta escola é muito pequena para ele e não tem professores suficientes ao seu nível para treiná-lo. Por favor, ensine-o você mesma." Depois de muitos anos, Edison veio a se tornar um dos maiores inventores do século. Após o falecimento de sua mãe, ele resolveu arrumar a casa, quando viu um papel dobrado no canto de uma gaveta. Ao abri-lo, para sua surpresa, era a antiga carta que seu professor havia mandado à sua mãe. Porém, o conteúdo era diferente daquele que ela havia lido há anos. "Seu filho é confuso e tem problemas mentais. Não vamos deixá-lo vir mais à nossa escola." Edison chorou durante horas e então escreveu em seu diário: "Thomas Edison era uma criança confusa, mas graças à sua mãe heroína e dedicada, tornou-se o gênio do século. Saiba desempenhar o seu papel aonde você estiver e com quem você estiver. Amar o próximo requer alguns sacrifícios." O Quarta Dimensão já começou. Anália Franco, espírita fervorosa, literata, jornalista e poetisa, construiu 71 escolas, 2 albergues, uma colônia generadora para mulheres, 23 asilos para crianças órfãs, uma banda musical feminina, uma orquestra, um grupo dramático, além de oficinas para manufatura de chapéus, flores artificiais e etc. em 24 cidades do interior e da capital paulista. Nascido na cidade de Resende, estado do Rio de Janeiro, no dia 1º de fevereiro de 1856 e desencarnado em São Paulo no dia 13 de janeiro de 1919. Seu nome de solteira era Anália Emília Franco. Diplomou-se normalista em São Paulo. Foi após a lei do ventre livre que sua verdadeira vocação se exteriorizou, a vocação literária. Era espírita fervorosa, revelando sempre inusitado interesse pelas coisas atinentes à doutrina espírita. A obra de Anália Franco foi, incontestavelmente, uma das mais salientes e meritórias da história do Espiritismo. Conheça o Espiritismo, conheça a ciência espírita. Revelações no tempo e no espaço. Argumentação, lógica, comparação. Revelações no tempo e no espaço. Interpretação analítica entre a Bíblia e o Livro dos Espíritos. É só uma questão de bom senso. Revelações no tempo e no espaço. Presença agradável, Fábio Costa aqui, participando, colaborando, afinal de contas, ele também, assim como todos nós, quer ver um mundo muito feliz, com pessoas que entendam que são espíritos imortais, que precisamos valorizar a nossa reencarnação. Jesus Cristo não desprezou as coisas materiais. Existem muitas pessoas dizendo assim: não, nós não devemos dar valor às coisas materiais. Devemos sim, porque são coisas de Deus, são presentes de Deus na nossa vida. O que nós precisamos é entender o que essas coisas materiais funcionam a níveis de evolução. Para que você domine a matéria, você precisa, como espírito, estar na matéria. É por aí que vem o conhecimento. Tanto é que o senhor Allan Kardec, sabendo já, através dos seus estudos, ele já havia entendido de que nós somos espíritos imortais,
ele faz uma pergunta bastante oportuna, inclusive agora nessa nossa época festiva, né? Círio de Nazaré, o Natal paraense, já vai começar muitas comemorações. Questão 713. A natureza traçou limites aos gozos? E eis a resposta dos imortais: sim, para vos indicar o limite do necessário. Mas, pelos vossos excessos, chegamos à saciedade, e com isso vos punes a vós mesmos. Quer dizer, a própria natureza colocando limite, e é a bondade de Deus que quer que a gente aprenda, não se exceda. Fábio Costa, coisas materiais é bom, né, Fábio? Sim. Mas Deus é bom que colocou limite. O que você tem a falar aos nossos telespectadores? Uma boa noite a todos. Mais uma vez, Douglas, muito obrigado pelo convite. Pode ter certeza que é uma alegria imensa quando eu recebo o seu chamado e venho com toda a satisfação. Enquanto nós estamos num corpo material, nós temos a necessidade de bens materiais. Nós temos a necessidade de nos vestir, nós temos a necessidade de nos abrigar, nós temos a necessidade de nos alimentar. E para isso, tudo foi criado à nossa necessidade. Deus não cria nada errado. Jesus, como co-criador, não criou nada errado. Nós temos tudo de acordo com as nossas necessidades. Porém, o homem, pelo seu egoísmo e pela sua vaidade, ele comete excessos. Daí é que nós vemos, a cada dia que passa, pessoas tendo mais necessidades de bens materiais. E isso está trazendo uma sobrecarga na vida de todo mundo. A parte tecnológica do que nós estamos vivendo, como isso que estamos fazendo agora, podendo levar uma mensagem para todo mundo, e pode ser enviada daqui a alguns segundos, uma pessoa que está do outro lado do mundo pode ter acesso, isso é fantástico. Quantas cirurgias nós não temos visto se fazerem com médicos a 5.000 quilômetros de distância? Isso são as maravilhas do que essa parte tecnológica traz. Mas aliado à parte positiva vem a parte negativa, que o que é? Vemos pessoas ostentando muito, sem necessidade de todo aquele gozo do material que possui, das facilidades que possuíram, se perdendo muitas vezes na sua vaidade e no seu egoísmo, e outras pessoas vendo aquelas situações também acham ou também querem ter a necessidade de possuir aquilo. E isso vai gerando um mal, Douglas, isso vai gerando coisas negativas, que nós vemos muitos jovens se suicidarem. Infelizmente estamos no Setembro Amarelo de prevenção ao suicídio, nós vemos muitos jovens quererem se suicidarem simplesmente porque não tem um telefone à altura de pessoas que vêm, que podem possuir. Nós vemos pais se sacrificando muito mais para dar uma futilidade ao seu filho. E na verdade, quando nós vamos observar, as coisas mais importantes da nossa vida, elas são de graça. O amor, o carinho, o companheirismo não tem o seu valor material, mas nós precisamos das coisas materiais para podermos sobreviver. E é justamente isso que Allan Kardec fez a pergunta: existe algum excesso? Existe algum limite? Claro que existe. O próprio mundo impôs o limite, porque senão todo mundo poderia ter tudo e ficaríamos sem nada. Uns teriam muito e outros ficariam completamente sem nada, como infelizmente já acontece em boa parte do mundo. E é justamente isso que nós temos que trabalhar para evitar. Vai chegar um dia em que nós teremos um equilíbrio maior sobre isso. No mundo espiritual, quando nós vamos para a literatura espírita, as colônias espirituais, para aquela dimensão que eles estão lá, eles também têm coisas materiais. Porém, eles sabem utilizar corretamente os bens usufruídos. Todos são donos de tudo. Todos os bens são disponíveis para todos. Ninguém tem mais do que o seu necessário. E um dia nós conseguiremos chegar nesse ponto, Douglas, de saber fazer uma divisão em que todos sejam bem, todos consigam receber exatamente aquilo que precisam. Se nós pegarmos, por exemplo,
o consumo dos Estados Unidos, se todos os outros países do mundo consumissem igual aos Estados Unidos, talvez os recursos da terra não dariam para acontecer. A sanha de consumo americana. Então, mas o que é que nós trabalhamos? Para que todos possam ter tudo. Enquanto tem alguns que têm muito, outros têm muito pouco. E é justamente sobre isso que Allan Kardec veio nos posicionar, veio trazer esse questionamento, e que nós espíritas sabemos que, enquanto espíritos imortais, que hoje estamos vestindo uma carne, que podemos ser ricos, podemos ter muitos bens materiais, já poderemos ter passado em outras situações em que não tínhamos nada. E nós, como viajantes evolutivos, vamos aprendendo de encarnação a encarnação. Somente para podermos levantar aqui, muita gente queria, eu queria ser rico, eu queria ter bens materiais, eu queria ter uma lancha isso, eu queria ter uma lancha aquilo. Pela nossa infância espiritual, todos nós já sonhamos com isso. Pois é. Porém, só para concluir, quando você vem aquinhoado de bens materiais, você tem a obrigação de ajudar o seu próximo. Você não tem a escolha de fazer se quiser, não. Você, pelas leis de Deus, você tem a obrigação e você vai ter que expiar futuramente quando não faz. Muito bem. Você quer entender a questão do limite imposto por Deus? É muito fácil entender. Qual é o limite do bom uso das coisas materiais? O limite está na transitoriedade. Porque a matéria é transitória. Tudo se desgasta a níveis materiais. Exemplo, esse aparelhozinho aqui tem um tempo de uso. Então, o limite que eu tenho para usá-lo é transitório. E à medida que a gente vai entendendo que tudo é transitório a níveis materiais, porque tem um limite, nós vamos aprendendo o quê? A valorizar ainda mais as coisas espirituais, as nossas capacidades. Você falou muito bem a questão dessa geração aí, que fica birrenta com o papai, a mamãe, vovô e vovó, tio e titia, porque não tem um aparelho de última geração. Mas essa própria garotada, hoje em dia, está descobrindo uma coisa fantástica. Sabe o que é, Fábio? Conversas telepáticas. A telepatia, ela já é a comunicação do futuro. Quer dizer, um avanço que o espírito já está conquistando no corpo de carne. Por quê? Porque a própria tecnologia ela vai se tornar obsoleta no futuro. Porque é transitório. Tudo que é material é transitório. Então, se você valorizar muito as coisas materiais, você perde a capacidade que a alma tem de transcender. Para isso, veio a figura de Jesus Cristo, que fazia os ditos milagres. Já pensou você manipular a matéria? Essa é a tecnologia da alma do futuro. Então, esse limite é imposto pela própria lei de Deus. É o limite da transitoriedade. Por isso que no final os Espíritos dizem, e a gente mesmo se pune. Como é que a gente se pune? Porque a gente fica com raiva da gente, porque a gente quer mais e não consegue, né? Exatamente. A punição quem faz somos nós, a nossa consciência. Eu queria mais. E por que você não usa esse mais? A partir do momento que você colocar na cabeça que o limite dos gozos está na transitoriedade, você passa a adquirir habilidades muito maiores. Temos, só para concluir um pouquinho o assunto, temos o que? O fator da mediunidade. Sim. A mediunidade está em alta. Pessoas aí têm capacidades notáveis de curar pessoas e de promover a autocura, de ter conversas telepáticas e por aí vai. Então, não é punição de Deus, né, Fábio? Não é punição. É a descoberta da própria alma diante das coisas transitórias, né? O espírito, ele tem poderes que para nós hoje são inimagináveis. E à medida que nós estamos nessa transição, à medida que nós estamos recebendo levas e levas de angelicais espíritos que estão vindo aqui para ajudar no nosso progresso, veremos cada vez mais pessoas com habilidades
que nós achamos que o ser humano não teria condições de fazer. Então, isso é o futuro. Como o Douglas falou, a comunicação futura é uma comunicação telepática. Celular vai ser obsoleto. Exatamente, isso vai acontecer num futuro. E que nós, talvez, estaremos aqui para ver. Por quê? Porque, como eu já falei antes, nós somos espíritos imortais. Nós estamos, nesse momento, num corpo carnal, mas amanhã esse corpo aqui vai cessar suas ações biológicas e nós nos prepararemos para outro corpo em outra época, com outros costumes e outras tecnologias. E tomara que consigamos vir melhores, né? Tomara que consigamos entender que os bens materiais, eles estão aqui para nos fazer feliz, não para nos punir. Quando Deus criou e quando Deus nos dá a oportunidade de termos bens materiais, Ele espera que nós sejamos felizes com isso. Não como artigos de tristeza, artigos que levem pessoas a tirar suas próprias vidas porque não conseguem. Não como artigos de inimizades entre vizinhos, entre irmãos. Então é justamente isso que Allan Kardec quis trazer nessa pergunta. E os excessos são completamente abomináveis. Tudo na nossa vida nós temos um limite. Quando nós extrapolamos esse limite, vamos para o excesso, aí nós começamos a colher os louros negativos que isso traz. Então aqui fica o recado. A própria natureza, ela impõe limites a partir da transitoriedade da matéria. Vamos nos conhecer como almas imortais e vamos explorar as nossas habilidades espirituais. É para isso que existe o programa Quarta Dimensão. Fábio, aqui estou desejando também lhe dar os parabéns, porque você faz parte da equipe e o mês de outubro é mês de aniversário, Fábio. Exatamente. 6 anos de programa espírita Quarta Dimensão. Meus parabéns, viu? O que você quer dizer aí para nossos telespectadores? Eu fico muito feliz em poder fazer parte dessa história, aqui a convite do nosso amigo Douglas. E parabéns, Douglas, por esse trabalho, 6 anos. Eu tenho certeza da sua luta, que não é fácil. Todo dia é uma batalha, cada programa que você tem que fazer é uma batalha diferente, mas você está aí persistente, você está lutando para isso. E no intuito de levar a mensagem, o conhecimento espírita, o conhecimento tecnológico espírita para muita gente. E assim, cada pessoa que ouve um programa e que ele tenta se melhorar é uma vitória imensa. É uma alegria. É uma alegria imensa que todos conseguem atingir. Então, meus parabéns, Douglas, parabéns a toda a equipe. Obrigado. Toda a equipe que fica por trás das câmeras, toda a equipe que está aqui à frente, todo mundo que faz o trabalho indiretamente. Só esperamos que o programa dure mais 6, mais 10, mais 20 anos. É, porque nós já acabamos de estudar, tudo é transitório. Tudo é transitório, Mas vamos aproveitar o máximo mesmo. Então é isso aí. O programa Espírita Quarta Dimensão, 6 anos, mês de outubro é mês de aniversário mesmo, 6 anos aqui na TV Grão-Pará e nas plataformas digitais, cumprindo seu papel, mostrando o que seja espiritismo, a ciência que nasceu em 1857 e vem colaborando para que nós entendamos que nós somos um projeto de Deus feito para a felicidade. E falando em felicidade, aí vem ele, o Palhaço Chantilly e toda a sua equipe no Clube da Alegria Espírita. Depois eu volto. Residencial e pousada Minuano, Salinópolis, Pará. Estrada principal do Atalaia, bem próximo à praia do Atalaia. Venha desfrutar do conforto da Minuano. Faça sua reserva. 91 991 669817. Bom, galerinha, começando mais um Clube da Alegria Espírita. Um abraço a todos vocês, tá bom? Hoje o programa está, olha, maravilhoso, Tem os blocos, né? Você não sabe, talvez sabendo. Tem Ciência Espírita aqui, tem Crítica de Show, tem muita coisa boa hoje no programa Clube da Alegria Espírita. Você não sabe? Então fique sabendo! As bactérias são seres vivos, ou seja,
realizam as funções vitais de nutrição, relação e reprodução. São organismos unicelulares. Isso significa que são formadas por uma única célula. São células procariontes, ou seja, não têm núcleo. As bactérias podem viver em qualquer ambiente da Terra, por mais extremo que seja, como, por exemplo, vulcões e o fundo dos oceanos. As bactérias são formadas por um flagelo, uma membrana celular que a reveste, os ribossomos, o citoplasma e o nucleoide, que é o material genético composto por DNA e RNA. Existem vários tipos de bactérias e elas são classificadas em 3 grupos. Os bacilos, que têm uma forma alongada como a de um bastão. Os cocos, que têm uma forma arredondada como a de uma bola. E os espirilos, que têm uma forma de espiral, de S, como a de uma mola. Também existem bactérias que nos ajudam a ser saudáveis. Um exemplo são as bactérias do intestino, que secretam nutrientes para proteger o nosso organismo. Existem também bactérias usadas para fazer alimentos como iogurte e o queijo. Isto acontece devido ao processo de fermentação. Se você não sabe, então fique sabendo! Olá, gente! Boa noite! Começando mais um Ciência Espírita Kids! E hoje vamos falar de mais uma das propriedades do perispírito, a penetrabilidade. Vem comigo! Na penetrabilidade, matéria nenhuma lhe opõe obstáculos. Ele a atravessa todas como a luz atravessa os corpos transparentes. Daí vem que não há como impedir que os espíritos entrem em um recinto inteiramente fechado. Assim como a água penetra sólidos, como tijolo e concreto, por exemplo, o perispírito, que é muito mais rarefeito que o gás, pode perfeitamente atravessar por entre os espaços moleculares atômicos da matéria densa. Temos exemplos na natureza. Embora a rocha nos pareça totalmente sólida, ela é, na verdade, porosa e cheia de espaços, quando chegamos ao átomo. Contudo, os espíritos desencarnados, ainda muito ligados à matéria, podem não conseguir ultrapassar estruturas físicas em decorrência do seu estado mental de baixo potencial vibratório. Bom, gente, por hoje é só. Até o próximo domingo com mais um Ciência Espírita Kids. Tchau! Bom, galerinha, vou apresentar para vocês agora um vídeo da Maria Fernandes, lá da Federação Espírita Brasileira. É uma criança que faz uma leitura interpretativa do livro Sinal de Luz, de uma forma brilhante, entendeu? Ela aí, olha, dá uma olhadinha aí. E logo em seguida o nosso clipe show, com muita alegria, da Vozes Luzes Kids, tá bom, gente? Então roda o clipe e vamos nos divertir! Opa! Soltei meu cinto e avancei meu corpo para ligar o som. Naquela hora, ou melhor, naquele segundo, tudo mudou. Eu morri? Quem é o Senhor? Que lugar é esse? Calma, uma coisa de cada vez. Primeiro, sou Daniel, e você está na colônia Boa Esperança. Quanto à morte, será mesmo que alguém pode, de fato, morrer? Então eu não estou morta? Morta? Claro que não. Você simplesmente deixou aquela veste necessária para sua passagem na Terra. Me apaixonei logo nas primeiras páginas. Um livro com uma mensagem muito bonita de que a morte não existe. Só existe uma pequena passagem. Uma passagem de aprendizado. Pelo
pelo plano em que nós estamos vivendo nesse momento. Crianças a sorrir, alegria compartilhar, no coração puro amor a se manifestar, na inocência dos pequenos, a verdade a revelar, em cada gesto de amor o universo a criar, que a pureza das crianças nos ensina a amar. Na canção dos pequeninos a esperança ecoar, no coração puro amor a se manifestar, na inocência dos pequenos a verdade a revelar, em cada gesto de amor o universo a criar, que a pureza das crianças nos ensina a amar. Na canção dos pequeninos a esperança ecoar. Bom, galerinha, vamos dar agora os abraços, né? Você quer minha colinha, olha aí. Um abraço vai para nossas amiguinhas Gabriele, Maria Alice, Fabílio e Roberta, lá na Marambaia. Um abraço vai também para Patrícia e Eurica, lá no Jurunas, né? Faz parte do programa. Um abraço vai para nossa amiga Amanda, né? Amanda, aqui no bairro da Sacramento. E a sua filha Suzana, olha a foto dela aí, legal, hein? Saudade de vocês, hein, gente? A dona Ângela Maria no Juruna, a dona Meire, lá no Guamã, dona Meire, um abração aí, voltando no seu aniversário do seu neto aí, viu? Ok? Um abraço também para quem? Dona Cecília da Mego, seu esposo, tá? E para Leane, Letícia e o Léo, o seu Leonildo e sua esposa, olha aí, essa galerinha aí, eu conheço muito bem, hein? Um abração em todos vocês e até o próximo domingo com mais um Clube da Alegria Espírita! A depressão pós-parto caracteriza-se por sintomas de tristeza e irritabilidade, que começam algumas semanas após o nascimento da criança e deixa a mulher incapacitada, com dificuldade de realizar as tarefas do dia a dia. É comum a mulher apresentar certa tristeza pós-parto, que nesse caso é fisiológica e pode atingir até 80% das mulheres. No entanto, a depressão pós-parto é mais grave e a mulher precisa de tratamento. Diversas são as causas para o aparecimento da depressão pós-parto, como fatores biológicos, psicológicos e sociais. Mas, considerando nós como espíritos imortais, é importante destacar que trazemos gravado no nosso inconsciente todas as lembranças das vidas passadas e a mãe, ao entrar em contato com seu antigo desafeto, tende a afastar-se do bebê, não aceitando, sentindo por este repulsa e até mesmo tendo vontade de tirar a vida do ser indefeso, pois muitas vezes sente ódio inexplicável, ou seja, embora a mãe não lembre na maioria das vezes das cenas das vidas passadas, a lembrança vem em formas de sentimentos. Esse bebê pode ser um espírito que prejudicou a mãe em outras vidas e agora reencarna com a finalidade de ajuste, de acordo com a lei divina, para dar prosseguimento na sua evolução. Pois, na atual situação que estão, o grande amor de mãe pode tudo superar e todo um passado pode agora ser mudado. Essa nova mãe necessitará de ajuda até que se restabeleça o seu equilíbrio. Portanto, é importante que alguém assuma a tarefa para que o bebê possa sentir-se amado e acolhido, pois sem amor, este não desenvolverá a capacidade de amar. Além disso, é necessário a ajuda de um profissional para iniciar o tratamento adequado. E essa foi a nossa dica de saúde de hoje. E chegamos ao término desta edição. Você quer adquirir os livros indicados neste programa e outros livros espíritas? Basta entrar em contato pelo WhatsApp 98267-6756 e boa leitura! E querendo rever este programa, visite-nos em nossas redes sociais e não deixe de dar aquele joinha e de nos seguir. E no próximo domingo estaremos de volta aqui na sua TV Grão-Pará.